Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos discutir a importância da organização eficiente dos dados em bancos de dados relacionais. Primeiramente, nós vamos falar da normalização. A normalização é uma técnica fundamental para estruturar dados de uma forma limpa e organizada, ajudando a evitar redundâncias e inconsistências. Dentro desse processo, a segunda forma normal, ou 2FN, é essencial. A ideia central da 2FN é garantir que cada coluna de uma tabela dependa diretamente da chave primária, evitando a repetição de dados e inconsistências. Nossa missão é mostrar como isso funciona na prática. Para isso, vamos dar uma olhada nas etapas da normalização. Começamos com a primeira forma normal, ou 1FN, que exige que todos os atributos tenham valores atômicos sem repetições. Por exemplo, uma tabela de clientes que deve ter apenas números de telefone por campo, e não múltiplos valores em uma única célula. A segunda forma normal vai um passo além e elimina dependências parciais, o que vamos explorar em detalhes hoje. Vamos falar agora sobre a segunda forma normal, ou 2FN. A 2FN é uma extensão da primeira forma normal, a 1FN. A 1FN exige que todos os atributos tenham valores atômicos e sem repetições, ou seja, cada campo deve conter apenas um valor por registro. Com a 2FN, resolvemos as dependências parciais e deixamos a tabela mais eficiente. Dependências parciais ocorrem quando um atributo não-chave depende apenas de parte da chave primária. Vamos entender isso com um exemplo prático. Imagine uma tabela de pedidos onde a chave primária é composta por um ID de pedido e um ID de produto. Se tivermos um campo de desconto que depende apenas de ID de produto, temos uma dependência parcial. Isso pode levar a redundância e inconsistências, pois qualquer alteração no desconto de um produto específico precisa ser feita em várias linhas. Ao eliminar essas dependências parciais, garantimos que todas as colunas dependam da chave primária completa, tornando o banco de dados mais eficiente e fácil de gerenciar. Para que uma tabela esteja em conformidade com a segunda forma normal, ela deve atender a duas condições principais. Primeira forma normal, 1FN. A tabela precisa estar na primeira forma normal. Isso significa que todos os atributos, colunas, devem conter valores atômicos e únicos, sem repetições de grupos de dados. Exemplo: em uma tabela de contatos, cada coluna deve conter apenas um valor por linha, como um único endereço de e-mail ao invés de múltiplos e-mails em uma só célula. Segundo, eliminação de dependências parciais. Todos os atributos não-chave devem depender inteiramente da chave primária completa, e não apenas de uma parte dela. Vamos considerar uma tabela de funcionários com ID departamento e ID funcionário como chave primária. Se o campo salário depende de ID departamento e não de ID funcionário, temos uma dependência parcial, que deve ser eliminada para atender a 2FN. Por que é importante eliminar dependências parciais? Redução de redundância. Quando eliminamos dependências parciais, evitamos a repetição desnecessária de dados. Isso economiza espaço no banco de dados e previne inconsistências. Integridade dos dados. Garantimos que cada valor de dado está armazenado em um único lugar. Muito bem, eu sou o João Vitor e eu vou explicar um exemplo de tabela não conforme com a 2FN. Vamos observar a tabela abaixo e analisar os problemas. Redundância de dados. Nessa tabela, os campos serviço e valor horas estão ligados ao ID serviço. Significa que se tivermos muitos registros para o mesmo serviço, vamos repetir as mesmas informações várias e várias vezes, desperdiçando espaço e causando algumas inconsistências nos nossos dados. Nós também temos a dependência parcial, que é a chave que é composta dessa tabela, é formada pelos campos ID e ID serviço. No entanto, os campos total horas e subtotal dependem apenas de ID, enquanto serviço e valor hora dependem de ID serviço. Isso significa que vai contra a 2FN, que requer que todos os campos não-chave dependam de toda a chave primária. Vamos por uma solução proposta para esses erros. Para resolver esses problemas e adequar a tabela a 2FN, precisamos seguir alguns passos. Primeiro, devemos separar os atributos que geram redundância em uma nova tabela. Em seguida, criamos o relacionamento entre as tabelas utilizando uma chave estrangeira. Vamos ver como isso se aplica ao nosso exemplo.
Devemos criar uma tabela separada para os serviços, onde cada serviço tem o ID serviço único. Isso nos permite armazenar o serviço e valor hora uma única vez, eliminando a redundância. Em seguida, a tabela original pode ser simplificada para conter apenas a referência ao ID serviço, total horas e subtotal. Dessa forma, qualquer alteração no nome do serviço ou no valor por hora só precisa ser feita na tabela de serviços, mantendo todas as referências consistentes. Na estrutura das novas tabelas, com a aplicação da segunda forma normal, as novas tabelas vão ficar assim. A tabela 1 será o controle de horas, que terá o ID de serviço, o total de horas e o subtotal. Já a segunda tabela será os serviços, que terá o ID de serviço, o serviço e o valor da hora. Agora a gente pode alterar o nome de um serviço ou o seu valor por hora em apenas uma linha na tabela 2. As outras referências a esse serviço vão permanecer consistentes, pois são feitas através da coluna ID serviço. Isso mostra como a 2FN elimina a redundância e mantém a integridade dos dados. Além disso, a estrutura das novas tabelas permite consultas mais eficientes e facilita a manutenção do banco de dados. Por exemplo, se quisermos saber o total de horas trabalhadas em um serviço específico, podemos facilmente combinar as tabelas utilizando a chave estrangeira ID serviço, obtendo informações precisas e consistentes. Aplicar a segunda forma normal traz várias vantagens. Principalmente, reduzimos a redundância de dados, o que economiza espaço de armazenamento e torna o banco de dados mais eficiente. Além disso, a consistência dos dados melhora, pois qualquer alteração em um dado específico precisa ser feita em apenas um lugar. Isso facilita a manutenção e atualização do banco de dados. Outro ponto importante é a redução de erros, já que com menos redundância há menos chances de inconsistências. E, por fim, a 2FN facilita a integração e análise dos dados, permitindo consultas mais eficientes e precisas. Vamos considerar um exemplo de uma empresa de prestação de serviços. Com a 2FN, podemos facilitar, rastrear quais serviços foram prestados, quantas horas foram trabalhadas e o custo total. Tudo isso sem a necessidade de duplicar informações, isso torna o processo de geração de relatórios e análise de desempenho muito mais simples e eficiente. Para encerrar, trabalhar com banco de dados pode parecer complexo, mas aplicar a segunda forma normal simplifica bastante o processo. A segunda FN ajuda a manter os dados organizados, sem redundâncias e com menos chances de erro. Com tudo estruturado, o desempenho do sistema melhora e é mais fácil realizar alterações no futuro. O exemplo que apresentamos mostra como a normalização transforma uma tabela desorganizada em algo prático e funcional. É uma técnica simples, mas que faz toda a diferença para um banco de dados eficiente e confiável. Espero que essa apresentação tenha esclarecido a importância da segunda forma normal e como ela é aplicada na prática. Obrigado a todos pela atenção. Qual o objetivo principal da 2FN em um banco de dados? A. Reduzir a redundância de dados. B. Melhorar a performance do banco de dados. C. Aumentar a segurança dos dados. D. Simplificar a estrutura do banco de dados. Tempo. 2. Qual é a condição necessária para que uma tabela esteja em 2FN? A. Todas as colunas não-chave dependam da chave primária. B. Todas as colunas não-chave dependam de uma chave candidata. C. Todas as colunas não-chave dependam de uma chave composta. D. Todas as colunas não-chave sejam independentes. Tempo. Três. Qual é o problema principal que a 2FN resolve? Letra A. Redundância de dados. B. Inconsistência de dados. C. Dependência parcial. Letra D. Dependência transitiva. Tempo. 4. Como a 2FN afeta a performance do banco de dados? Letra A. Melhora a performance. Letra B. Piora a performance.
Letra C, não afeta a performance. Letra D, depende do caso. Tempo. Cinco. Qual a relação entre 2FN e A1FN? A. A2FN é uma extensão da 1FN. B. A2FN é uma restrição da 1FN. C. A2FN é independente da 1FN. D. A2FN é uma substituição da 1FN. Tempo.